Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratimeti Multideva Bhivagne Vyomadaya Padehaya Dakshinamutaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Que a gente possa oferecer a toda essa tradição, né? Desde o primeiro guru até Shankaracharya, o meu professor Arlindo Nagar, toda a linhagem de Paramparam, que a gente possa receber esses ensinamentos, né, que é o ensinamento da felicidade ilimitada daquilo que somos, que a gente possa honrar essa tradição, que Ishvara me faça aqui um instrumento nesse compartilhar aqui nesse grupo de estudos. Bem-vindos. Bom, então, a gente parou o finalzinho ali da dor de Arjuna, né, com todo o seu conflito, e a gente começa no capítulo que fala sobre a busca por solução. Mas antes de falar sobre a busca por solução, vou só resgatar um pouquinho que isso é um hábito, né, feito para a gente lembrar o que a gente é, ouviu na última aula, que faz uma semana, como é que a gente deixa isso vivo para a gente dar continuidade e ter uma visão mais ampliada, né? Então, a gente estava ali naquele cenário do Gita, né, que é aquele cenário de guerra, no qual Arjuna ele se descobriu ali em conflito quando estava ali no meio do campo de batalha e estava nesse campo de batalha lutando com os seus parentes, né? Aqueles que são mais íntimos. E ele começou nesse conflito interno a perceber que ele não teria felicidade nem com a vitória, nem com a derrota, e a sua mente ansiava por uma solução definitiva, absoluta, porque a solução ali temporária de ganho da guerra ou de perda da guerra ainda traria para ele um senso de inadequação. Então, a dor de Arjuna se encontrava nesse conflito de não saber bem o que fazer, qual era a ação correta a fazer nesse momento, né? Porque ele estava tomado pelas emoções e por estar tomado pelas emoções, o seu discernimento foi abalado, né? E quando a gente está, porque a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Quando a gente está tomado pelas emoções, o nosso discernimento daquilo que é correto fazer, ele fica abalado. Então, nesse momento, a sua determinação, então, que ele tinha determinado, ele tinha combinado com seus irmãos que ele ia lutar essa guerra, que ele ia retomar esse reino, né, para Yudhishthira, que era o irmão mais velho dele, tomar esse reinado e seguir com o Dharma. Então, ele tinha determinado isso antes, mas ali, no meio do campo de batalha, ele vê toda essa determinação que ele tinha feito antes se dissolver, porque ele viu, de um lado, Duryodhana, que era seu próprio povo, seu próprio primo, e todos aqueles no qual ele tinha crescido junto, né? Seu avô Bhishma, é, é,
Duryodhana, que era o seu próprio primo, né? E todos os seus outros amigos e parentes e professor, por exemplo, que foi um daqueles que ensinou o arco e flecha, né? E inúmeros outros professores, achárias dele que estavam ali. Então, ele diz assim para Krishna, né? Como posso lutar contra a minha própria família? Eu nunca poderia ser feliz matando aqueles cuja companhia minha felicidade depende. Então, a Juna revela esse apego forte pelos seus parentes, né? Ele revela isso, e por causa desse apego forte, ele é, perde a sua determinação e diz ainda para Arjuna, para Krishna: não quero vitória, ó Krishna, nem o reino, nem o conforto. Ele fala: de que serve esse reino, ou os prazeres, ou mesmo a vida, se por aqueles, né, que eu desejava todas as coisas boas, eles estão aqui posicionados na minha frente, prontos para desistir da sua vida e da sua riqueza? Como que eu posso matar os meus próprios parentes, os meus próprios primos? Que felicidade haverá para mim? Então, a Juna vê que não vai ter felicidade nesse momento de guerra, nem que ele ganhe, nem que ele perca. E então ele ficou desolado. É um momento que a gente viu no final do encontro da semana passada, que a Juna, cheio de tristeza, né? Ele se senta, ele lança fora o seu arco, lança fora as suas flechas no meio da peleja, ou seja, desolado mesmo. Se senta ali no chão, ao lado de Krishna, e seu coração cheio de tristeza. Então, Arjuna, ele está confuso, cheio de tristeza, ele não consegue ver a solução para esse seu problema, ele não pode se decidir, ele não consegue, por causa dessas emoções, se ele decide recuar ou se ele decide avançar. É, E o curso da ação adequado, ele é iludido, porque ele se sente inadequado, né? Mas um ponto crucial que, ao mesmo tempo que essa emoção acontece, e muitas vezes isso também acontece na nossa vida, ao mesmo tempo que essa emoção acontece, esse lugar em que parece que não tem solução alguma chega e a gente fica num estado emocional. A gente está falando de um estado emocional assim muito profundo, né? Ele, Arjuna, tem fé que o Senhor Krishna o ajudará a encontrar uma resposta. Então, quantas vezes a gente acha que, né, algo maior vai me ajudar, ou uma sabedoria maior vai me direcionar nesse momento em que eu estou perdido, completamente perdido. Então, essa fé em Krishna, ele tinha certeza que, por causa dessa fé, ele ia encontrar uma resposta. E aí, é aí que a gente entra nos próximos 17 capítulos do Gita, no qual a gente vê que essa resposta realmente está ali com Krishna, que tem essa sabedoria, e ele está perguntando à pessoa certa. Ele está se entregando aquilo que é a sabedoria. Ele não está se entregando nesse momento de desilusão consigo mesmo, de emoção consigo mesmo, a qualquer associação ou qualquer situação, né? Ele está se entregando a quem tem a resposta absoluta para o seu
para o final do seu sofrimento humano, né? Então, essa confiança total em Krishna, mesmo ele agora não sabendo qual era o caminho, isso é um dos passos mais importantes que acontece, e é por isso que essa guerra é uma guerra que é dita uma guerra entre a ignorância e a sabedoria. É uma guerra que a sabedoria vai aparecendo no decorrer da própria guerra, né? Então, a gente entra no Gita, ele é o segundo capítulo, tá? Mas aqui no texto do Dayananda tá sendo separado como o terceiro capítulo, chamado A Busca por Solução. É esse tópico, tá? Então, no primeiro capítulo do Gita, chamado Arjuna Visada Yoga, que significa a tristeza, né? O conhecimento sobre a tristeza de Arjuna. Arjuna se apresenta como uma pessoa que não consegue ver qual é a ação correta na situação que ele enfrenta. Ele não consegue. Apesar de ele ser um guerreiro que nunca se esquivou da batalha, ele acha impossível lutar com o seu próprio povo, né? De ambos os lados. Não é nem seu próprio povo do lado oposto, é de ambos os lados. Se ele ganha, ele mata o seu próprio povo. Se ele perde, o seu próprio povo que morre. Então, de ambos os lados, né? Então, apesar de ele estar convencido de que essa guerra, né, precisa ser feito, ele também está convencido de que a guerra trará destruição para ambos os lados. Ele sabe dentro de si mesmo que ele tem o dever, né, de punir o malfeitor, nesse caso que é Duryodhana. Malfeitor porque ele é adármico. Ele engana, ele prometeu algo, não cumpriu, ele quer ficar com o reino para ele, sendo que o reino não é dele. Então, nessa situação, Duryodhana é um malfeitor, né, que é seu próprio primo e ele está alinhado com os seus parentes e amigos de Arjuna. Então, assim há um conflito entre o dever que Arjuna tem de recuperar o reinado e os laços pessoais, ou seja, o dever e o apego. Então, quantas vezes a gente não fica numa situação entre o dever, o que eu devo fazer, e aquilo que eu quero, porque daí o apego é aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, né? E há uma confusão, então, entre a razão e a emoção. E essa confusão entre a razão e a emoção, ela é como se comprimisse o intelecto, né? E aí o intelecto não consegue ter clareza da ação correta. Essa aflição, essa agitação, esse desejo, podendo ser um desejo de medo, como é no caso de Arjuna, né? Um medo, ela agita a mente. E aí essa guerra interna é a guerra que está acontecendo. Bom, até aqui a gente está vendo todo esse conflito de Arjuna. Mas no segundo capítulo, que é o capítulo aonde começam os conselhos de Krishna, a gente vai ver que ele é chamado de Sankhya Yoga, o capítulo sobre o conhecimento. Então, agora no tópico, o conselho do Senhor Krishna. O segundo capítulo do Gita, chamado Sankhya Yoga, o capítulo sobre conhecimento, ele começa com Sanjaya, que é aquele que tinha poderes telepáticos, que conseguia ver o campo de batalha e narrar toda a história para o rei cego, que não podia ver nada. Então, Sanjaya, ele comenta os eventos que estão acontecendo ali no campo de batalha para o rei cego, né? Então, eu vou pôr aqui
os versos em sânscrito, porque eu acho que é sempre importante a gente ouvir essas palavras da fonte também, que de certa maneira a gente vai reconhecendo cada vez mais elas nos nossos textos, nos nossos estudos, e tantos significados profundos que às vezes a própria língua portuguesa não consegue expressar. Então a gente vai ouvir um pouquinho aqui. साङ्ख्ययोगो द्वितीयाध्याय सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. Então, esse é o verso um do capítulo 2. A gente vai ouvir agora o verso 2. श्रीतस्त्वकश्मलम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. E agora a gente vai ouvir o verso 3. क्लैब्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तुत्तिष्ठ परन्तप. Então, esses três versos, né, que o Swami Dayananda coloca junto, ele então fala sobre esse Sanjaya contando sobre o campo de batalha, como ele se encontrava naquele momento. Então ele diz assim para o rei cego: ao desanimado Arjuna, que estava assim oprimido pela simpatia, ou seja, pelos apegos, tá? Simpatia pelos outros, e os olhos estavam agitados e cheios de lágrimas, disse o Senhor Cristo: como é que essa depressão se abateu por ti nesse tempo inoportuno? Então, Krishna começa a questionar Arjuna, porque Arjuna estava ali com o arco, a flecha, jogado, imerso em tristeza. Então, Krishna tinha o papel de chacoalhar Arjuna. Então, a primeira frase que ele traz para Arjuna é: como é que essa depressão se abateu sobre ti nesse tempo inoportuno? Ou seja, nesse momento é o pior possível. Arjuna, as conchas já se pronunciaram, você já está no meio do campo de batalha, você já disse e se comprometeu a lutar essa guerra. Agora, nesse tempo inoportuno, você abateu sobre ti a depressão? Então, é a primeira pergunta que Krishna faz a Arjuna. E aí ele continua. Krishna vai ser bem duro para dar esse chacoalhão, tá? Em Arjuna. E a gente pode trazer esse chacoalhão para a nossa vida. Esse comportamento, ele diz, não é digno de um homem nobre. Esse comportamento não te levará ao céu, apenas te trará má fama. Não ceda à falta de masculinidade, de vigor, do guerreiro. Ó Parta, não é apropriado para você esse tipo de postura. Abandonai essa fraqueza de coração. Levantai-vos, ó Parantaba, que é o destruidor
de inimigos. Então, assim, é bem forte isso, porque Arjuna estava desolado e Krishna fala isso, né, para Arjuna. Então, nesses versículos, o Senhor Krishna está apenas aconselhando Arjuna. Ele ainda não começou a ensiná-lo. Ele usa palavras desenhadas para sacudir Arjuna e estimulá-lo à ação. A decisão de Arjuna de não lutar, ela pode ser interpretada como nascida do medo. Então, Krishna está fazendo isso porque viu que a ação de Arjuna estava sendo interpretada como nascida do medo. Não era simplesmente não vou lutar porque não é dármico. Ele estava apegado àquela situação. Então, Lord Krishna quer fazê-lo pensar. Então, essa chacoalhada é para que ele pense nesse momento. E ele fala assim: você está colocado em uma situação onde é suposto agir, não falar. E você ainda me puxa aqui para dentro. Então, ele está falando: esse momento do guerreiro é um momento de agir, não é um momento de você ficar falando sobre as emoções que estão acontecendo dentro de você, sobre as decisões que você está tomando agora, né? Então, e sua ação não está em comum com um homem nobre que faz o que deve ser feito. E aí Krishna continua: a retirada do campo de batalha não vos dará nem fama nem céu. Como então que você me chega à conclusão de que seria pecaminoso, ou seja, adármico, travar essa batalha? O que constitui pecado, essa violação do dever? O que constitui o pecado é conhecido através do Dharma Shastra, aquele conjunto de ensinamentos do Dharma, né, das violações do Dharma. Ele que revela que um soldado que foge do campo de batalha comete um pecado, comete essa violação do Dharma. E ele não melhorará a sua sorte na terra, muito menos irá para o céu. Então, Krishna está sendo bem duro com Arjuna nesse momento. A gente pode achar que é isso, né? Mas a gente vai ver no decorrer o que leva, né? O que uma associação adequada num momento de conflito pode nos levantar com os questionamentos que essa associação nos faz, seja uma associação quanto à escritura, um professor, alguém que tenha sabedoria, né? Então, Krishna continua: se você argumentar que não se importa com o que acontece depois da morte, que você é um homem prático, que você só vai viver mesmo alguns anos, obtendo o máximo que puder dessa vida terrena, mesmo assim esse tipo de ação não ajudará. E aqui foi dito uma coisa muito importante que a gente pode trazer para a nossa vida aqui, ó. Toda a fama pela qual você tem trabalhado tão assiduamente não chegará a nada por causa dessa única ação. Ou seja, uma única ação que a gente, tá? Faça incorreta pode destruir todo o trabalho de uma vida. Uma única ação, ela pode acabar com toda a fama. Então a gente pode trazer isso para a nossa própria vida. Então a gente não é um guerreiro, não é Arjuna, mas é um buscador espiritual, é um estudante de Vedanta, né? E de repente a gente, por anos e anos, a gente faz um trabalho assíduo, né? Assíduo de contemplação, de estudo, de conhecimento do Dharma,
Mas em um determinado momento, se a gente faz uma única ação incorreta, isso pode destruir todo o nosso trabalho de uma vida. Então ele está dizendo, Krishna aqui para Arjuna, que toda a fama que até agora ele tinha construído como sendo um guerreiro incrível, um guerreiro o melhor na sua técnica de arco e flecha, toda a sua fama poderia ir por água abaixo se ele tomasse uma decisão incorreta naquele momento. A gente vê isso, muitas vezes acontece isso publicamente, uma pessoa toma uma decisão errada, a sua vida que construiu durante a vida inteira se desmorona, seja por um desejo, uma atração, seja por um desejo de dinheiro, um desejo de pessoas, enfim, um desejo. Uma única ação pode desmoronar toda uma vida de trabalho, né? Então, Krishna aponta muito isso, que todos falarão de você como o grande guerreiro que fugiu do campo de batalha. Então, um grande guerreiro durante 30 anos, mas que fugiu do campo de batalha, acabou todos os 30 anos de grande guerreiro. E a gente pode ver isso também na nossa vida espiritual. Um único uma única ação que seja uma ação incorreta, que vá prejudicar o todo e pode causar esse tipo também de desmoronamento, né? Então ele fala que por essa única ação ele vai ser ridicularizado como um grande arqueiro na sua técnica, mas como um covarde de coração. Esquecer-se-ão de que eras um homem poderoso e só falarão de ti com palavras que manchariam até a minha própria boca se eu falasse aqui para você, Arjuna. Então, Krishna está realmente trazendo para Arjuna a consequência de uma ação incorreta, né? Trazendo a clareza de uma ação incorreta, né? Para balançar realmente Arjuna nesse momento. E aí a gente vai ouvir aqui o verso 36 do capítulo 2. Porque Dayananda, ele pulou, né? A gente estava no verso 1, 2 e 3. Ele pulou lá para o verso 36. Mas é porque Dayananda está trazendo um verso que continua a falar sobre é, esse desprezo que ele pode ter. Então, a gente vai ouvir aqui. Ch bahu vadishyanti tavahita nindattastav samarthyam tato dukkataram nu kim. Nesse verso, os vossos inimigos dirão muitas coisas indescritíveis, desprezando as vossas proezas anteriores, o que poderia causar na sua vida, Arjuna, tristeza maior do que isso, né? Então, essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, de que a gente, enquanto buscador espiritual, né, que atitudes que a gente tomando pode destruir uma vida inteira de busca espiritual, né? Então a gente pode olhar para isso também. O Senhor Krishna continua a pintar então um quadro sombrio para Arjuna. E continua: você pode pensar em se retirar para um canto remoto dos Himalaias, Arjuna. Você quer isso? Você quer voltar para a floresta? Ou você quer subir para os Himalaias e ficar lá isolado? Deixando para o Senhor ou a sorte, para que a sorte lhe prova o alimento,
Mas as pessoas que irão para lá, né, para peregrinar lá nos Himalaias, reconhecendo sentado debaixo de uma árvore, eles vão se lembrar que você foi aquele sujeito inútil, uma criatura de coração de galinha, sem coluna vertebral. Então ele fala assim: olha, um fraco realmente. E ainda digo mais, Arjuna, se você fosse um soldado comum, ninguém, exceto sua esposa, saberia que você fugiu do campo de batalha. Mas você, se você fugir um príncipe, não vai ser tão simples assim. Todo o teu exército te seguirá. Todo o seu povo vai ter que fugir com você, né? E Duryodhana ganhará a batalha sem dissipar um único golpe. E com autoridade, Duryodhana fará com que essa mensagem seja proclamada a todos. Uma mensagem como: vendo a formação do meu exército, Arjuna fugiu do campo de batalha, não por compaixão, mas por medo. Então, Krishna reforça que Arjuna está desistindo do campo de batalha por medo. E Krishna continua, né? Portanto, não deixe que essa covardia te oprima. Arjuna, ela não te convém. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? O que que convém, né? O que que ele fala assim, ó, não deixa que essa covardia te oprima. Então vamos pensar assim, a gente está num momento de conflito gigantesco, que o nosso discernimento está até apertado, a mente está apertada pelas emoções que a gente não consegue nem tomar uma decisão. Mas ele fala, mas não deixe que essa covardia te oprima, né? Porque ela não convém a você. Pode ser aceitável para outra pessoa, mas não para um buscador espiritual. Estou mudando aqui um pouquinho, tá, gente? Pode ser aceitável para outra pessoa esse tipo de atitude, mas não para um buscador espiritual. Não para um príncipe, um pandava. Você é um príncipe, é um pandava. Se você fugir do seu dever, quem mais o cumprirá? Se você fugir do seu dever enquanto buscador espiritual, do Dharma, das virtudes, de toda a sua busca, quem mais o cumprirá? Então, Krishna fala: fique parado no seu posto e faça o que se espera de você. Desista dessa fraqueza, desse desejo, desse medo, desse prazer, dessa aversão, desse gosto que está no coração, que não é do intelecto, não é do valor maior, não é da sabedoria. Desista disso, levanta-te e faz jus ao seu título de guerreiro, ou de buscador espiritual, ou de vedantino. Não abuse do seu nome ou do nome do Dharma. Então, ele fala tudo isso aqui para Arjuna, mas que pode ser para a gente, se a gente quiser pensar em quando a gente está nesse conflito, nessa guerra interna, o como a gente faz e que atitude a gente tem perante os nossos deveres e gostos e aversões, o que nos move, o que a gente traz primeiro, né? Bom, então essa foi a fala, né, de Krishna, ainda como um conselheiro. Dayananda é um professor fascinante aqui, porque ele coloca subtítulos fáceis que já vão dizer sobre o que a gente vai estudar. Então, ele já começou a dizer que isso era um conselho de Krishna. E agora ele está colocando aqui um próximo tópico para a gente ver juntos, que é assim: a descoberta do problema por Arjuna.
Então, Krishna falou, 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 que antes quem falava e lamentava, 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 era Arjuna. Ele parou de lamentar, caiu no campo de batalha, tinha confiança em Krishna, mas estava ali caído. Aí Krishna olhou e falou: opa, tá caído, vou ter que levantar. E começou a aconselhar. Depois desse conselho todo, mas veja, foi um conselho de sabedoria, sabendo para onde Arjuna estava sendo levado. Então, Krishna vai trazendo perguntas que vai fazendo Arjuna ter uma visão mais ampliada do que aquela só de não vou lutar com os meus parentes. Então, ele vai trazendo outras investigações que Arjuna precisava fazer. Então, a descoberta do problema por Arjuna. As palavras do Lord Krishna agitam o coração de Arjuna. Imagina ouvir palavras como essa no momento de aflição. Arjuna nem sequer sabe soletrar a palavra medo, porque ele nunca teve medo de nada em sua vida e que sempre defendeu e afirmou seu autorrespeito dentro da estrutura do Dharma. Agora ele está sendo chamado de desprovido dessa potência de guerreiro. Então, atormentado com isso, né? Arjuna agora começa a retrucar o que Krishna falou. Então, ele vai começar a falar aqui também. E aí ele começa falando assim para Krishna: eu não mereço essas palavras, Senhor. Você sabe disso muito bem. Eu não sou um covarde, um covarde. Eu sou um homem corajoso e um homem corajoso pode ter simpatia, apego, compaixão. Então, Arjuna tenta explicar para Krishna isso no quarto verso do capítulo 2, que a gente vai ouvir. Arjuna Sanke Drupam Chamasudhishubi Pratiyosyami Ujarhavarisudana. Então, esse verso diz: ó Madhusudana. Madhusudana significa destruidor do demônio. Como posso lutar com flechas na batalha contra Bhishma e Drona, que merecem ser adorados? Ó Arisudana, destruidor de inimigos. Então Arjuna fala assim: eu não posso lutar com Bhishma e Drona, porque eles merecem ser adorados por mim, não matados por mim, né? Bom, então aqui a causa do tormento de Arjuna é clara. Essas pessoas não são meros conhecidos ou parentes. Eles são aqueles que merecem ser adorados, que é um apego à família, apego aos familiares, apego às habilidades, apego ao conhecimento daquilo que é adorado. Eles precisam ser adorados. Então, é um apego muito forte quando ele diz: são aqueles que precisam ser adorados. São as pessoas em cujo colos me sentei e de quem adquiri todas as minhas habilidades e conhecimento. Então, Arjuna apegado também aquilo como meu conhecimento que eu adquiri, como as minhas posses, os meus professores, né? E aí, como eu posso combatê-los? Eu não posso atirar flechas pontiagudas neles. Eles merecem flores. Você pode perguntar: se eles não têm medo de lutar contra você nessa guerra, Arjuna, por que você deveria ter sentimentos tão ternos?
Não sei, eu só posso dizer: deixe-os jogar a sua sorte com Duryodhana e lutar contra mim. Eu prefiro ser morto por eles do que levantar a mão contra eles. E Arjuna continua. É como se a Arjuna começasse, então, aqui, depois de toda essa sacudida de Krishna, a começar a justificar. Sabe quando a gente começa a justificar o motivo pelo qual a gente não está fazendo aquela ação? Então, ele começa a justificar. Primeira justificativa que ele dá é que ele deveria dar flores, não flechas, aos que devem ser adorados, aqueles que contribuíram com as minhas habilidades, o meu conhecimento, os meus parentes, os meus professores. Então, aqui a gente vê esse apego. Apego tanto a pessoas quanto apego aos seus próprios conhecimentos. E ele continua justificando. Às vezes, uma pessoa pode ajudar a resolver os problemas de outra pessoa, simplesmente ouvindo com paciência. Enquanto a pessoa está falando, ele ou ela tem que pensar. E nesse processo, os pensamentos confusos podem ser corrigidos. Lord Krishna está escutando então atentamente, à medida que o padrão de pensamento de Arjuna muda. O que é dito aqui? É dito assim, que na medida, né, que isso acontece com a gente também, na medida que a gente vai falando sobre o problema emocional, se é um sábio que está ouvindo atentamente, a gente também, ao mesmo tempo, vai organizando o pensamento com aquilo que, peraí, está fazendo sentido, opa, estou olhando por um outro ângulo, começo a reorganizar, né? Então, o padrão de pensamento de Arjuna, ele começa a ficar claro para ele mesmo. Nas suas justificativas, com um sábio ouvindo isso, né? Então, veja, quando a gente tem uma associação, né, com essa sabedoria, é, a gente consegue organizar os pensamentos assim. Mas a gente, quando tem uma associação com uma pessoa, talvez com menos sabedoria ou mais tola, talvez tenha mais incentivo ainda aos nossos gostos, às nossas aversões, aquilo que a gente quer ou não quer fazer, né? Então, olha o quanto é importante a associação. A gente está vendo aqui a associação de Arjuna com Krishna. E essa associação é uma associação ali, ó, discutativa, atenta, sem interrupções. Enquanto um está falando, agora é outro que está falando. Então ele continua a falar que a Juna começa a mudar então os seus pensamentos. Os pensamentos antes eram um e agora ele começa a mudar os pensamentos. Vamos ver aqui. Eu vou pôr o verso 5. श्री क्षमपि लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Bom, então até agora a Arjuna tinha pensado apenas no horror de matar Bhishma, Drona e os outros. Mas agora, nesse momento, nesse verso, ele fala o quê? É melhor então eu viver de esmolas nesse mundo do que matar esses professores que são dignos de grande respeito. Quando ele fala é melhor então eu ser digno de esmola, ele fala é melhor eu ser um renunciante. Ele está querendo dizer que é melhor então ele ser um renunciante. Antes ele nem estava pensando nessa possibilidade, ele só estava ali pensando no horror de matar os seus parentes. Então agora ele começa a pensar em alternativas. Seus pensamentos se voltam para a vida
daqueles que se retiram para a floresta e que vivem uma vida simples em busca da verdade e dependem de esmolas para sustentar sua vida. Então ele começa, aquele guerreiro, a ter uma visão que talvez ele não precise ser um guerreiro, que ele pode ser um buscador da verdade e fugir, voltar para a floresta. Então, uma pessoa que se compromete à busca do conhecimento, né? O Dayananda está falando aqui na cultura ali. Uma pessoa que se compromete à busca do conhecimento é geralmente apoiada pela sociedade que valoriza o conhecimento. Na sociedade moderna, por exemplo, os cientistas recebem subsídios e recursos para pesquisa, sendo-lhes dito com efeito que você pode ou não descobrir qualquer coisa. Sua hipótese pode estar até errada, isso não importa. Continue sua pesquisa, porque o importante é o conhecimento desse pesquisador. E aí ele diz: a sociedade não rejeitará uma pessoa que busca o conhecimento. Dessa forma, a sociedade, por exemplo, indiana, ela apoia os mendicantes, né, os renunciantes que dedicam sua vida à busca do conhecimento do ser. Então, com o pensamento, eu preferiria viver na luta, né? Ele traz um novo pensamento, uma nova linha de pensamento é desencadeada na mente de Arjuna. Todos nós experimentamos tais reversões em nossos padrões de pensamentos. Então, o que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que nesse momento de tanta dor, de tanto conflito, é um momento também de refletir qual o caminho que eu quero seguir. E a Juna está vivendo esse momento e com Krishna até esmagando ele enquanto guerreiro. Como assim? Você vai fugir agora? Não é o tempo mais apropriado para fazer isso. Agora você já decidiu como você vai fazer isso. Você vai perder toda a sua fama que você construiu até agora. Você vai perder todas as glórias por uma tomada de uma única decisão errada. Você vai perder tudo que você trabalhou uma vida inteira. Então, ele traz todas essas questões e a Juna começa até a se perguntar pelo que eu trabalhei até hoje na minha vida. E agora ele começa a falar: eu trabalhei até hoje na minha vida para ser o melhor guerreiro e ganhar uma guerra, né? Mas agora ele está vendo que ganhar uma guerra ou perder a guerra, em ambos os casos, e não vai ter ganho nem perda. Ele vai continuar se sentindo infeliz e inadequado. Então, essa é a questão que surge de todo esse sentimento de inadequação e ainda dessa sacudida do sábio, que traz a reflexão para ele de que em ambos as formas que ele lutar ou não lutar, em ambos esses momentos vai ser trágico para a vida dele, né? Então ele Dayananda traz aqui, ó. Todos nós experimentamos tais reversões em nossos padrões de pensamento. Por exemplo, um evento avassalador, como a morte de um amigo, de um filho, de uma esposa, com a perda de uma empresa, enfim, com uma situação muito trágica que a pessoa está completamente abalada, ela pode iniciar uma cadeia de investigação. Ou seja, ela pode iniciar várias perguntas que nunca tiveram antes na vida dela. Então vamos lá, com esse amigo, né? Ele está supondo aqui, com a morte de um amigo, ele pode iniciar uma cadeia de investigação. Esse homem estava vivo ontem, ele está morto agora.
que acontece com a sua vida? Ele era apenas o corpo ou havia algo diferente do corpo que deixou o corpo e pelo qual o corpo morreu? Há algo mais profundo, mais duradouro que esse corpo físico de carne e osso? Esse homem morreu deixando tudo para trás, eu também sou igual? Eu vou deixar tudo para trás? O que que eu vou levar daqui? Todas as minhas vontades e realizações são sem sentidos, então? Eu devo passar a vida inteira lutando, mas o resultado vai ser a morte? Eu não posso resolver minhas lutas durante a vida? Várias questões fundamentais são trazidas durante uma dor imensa. Então, esse é um exemplo, né? Outro dia o professor Arlindo estava falando sobre isso, né? Que o Paramartananda também estava falando sobre isso, que a dor é um propulsor, né? Não vou falar exatamente com as palavras do professor, mas com aquela aula que ele deu e que ficou forte, né? Marcado, que a dor é um propulsor de redirecionamento de investigação, de buscar outra solução, outras formas de agir, outros pensamentos e até mesmo uma forma de decidir dedicar uma vida à espiritualidade ou ao autoconhecimento. Uma dor pode redirecionar ela tem esse poder de redirecionar toda a sua vida para um outro formato. E isso também é o que está acontecendo com a Juna. E isso também é o que acontece com a gente. Pensem, algumas dores, né? Eu falei, meu, cheguei no fundo do poço. Tá, e agora? Cheguei no fundo do poço, e agora? Eu lembro que uma vez me veio esse sentimento, meu, cheguei no fundo do poço. E aí eu tive a sensação que no fundo do poço tinha uma mola, porque me levou para outro ponto de reorganização da minha vida, né? Então a dor tem esse fator. Então a Juna é tão dolorido para ele matar ou deixar que o seu povo que está lutando com ele morra, ou matar aqueles que estão sendo adversários, sendo que ambos são os próprios, né? Os próprios amigos, os próprios parentes. Então, é uma dor tão gigante que ele vê que não há solução. Então, ele está querendo ser o renunciante, reorganizando seus pensamentos, para ver se tem outro sentido na vida dele, além de ser um guerreiro, além de ser um príncipe. Então, essa é a sacudida profunda com uma associação, né, como Krishna, como uma sabedoria, que nessa situação de conflito nos leva a um outro redirecionamento. Mas se a Juna tivesse uma outra associação não dármica, poderia ser um outro redirecionamento com a mesma dor. Não é que a dor implica somente num avanço, a gente pode tomar a decisão em que direção a gente vai é, colocar esse conhecimento que a gente tira com a dor, né? Então, muitas vezes na dor, né, a gente encontra a solução da dor para tentar sair do sofrimento. Então, essas questões fundamentais e universais, elas surgem da ignorância sobre nós mesmos, né? E sob condições de tensão no campo de batalha, então a Arjuna começa a apreciar esse problema humano. Ele começa a apreciar o problema humano, confrontando com a perspectiva de que matar ou ser morto por seus parentes, ele começa a pensar na profundidade da vida, nas perguntas essenciais e na mesquinhez de considerar as coisas como meus e minhas. E aí
ele entra, a gente vai entrar só no último verso aqui de hoje. Ele entra no verso número 8 do capítulo 2, que ele diz o seguinte: Yami mama padya yachokam choshanamindriyana avapya pumavasapatnamrutham Rajyam Suranamapi Chadhipatyam. Bom, diz a Krishna, Arjuna diz a Krishna. Então ele compreende, de fato, eu não consigo ver o que removerá a tristeza que seca meus sentidos, que seca meus olhos, que seca o meu próprio intelecto. Porque mesmo que eu ganhe nessa terra um reino inigualável e próspero, ou mesmo que eu ganhe respeitos das divindades, dos deuses, isso para mim parece inútil para remover a minha tristeza. Então agora ele não está mais com um olhar, né, de somente não vou matar, porque eu não quero matar, mas ele está olhando para essa visão de que a Juna reconhece a futilidade de tentar resolver o problema fundamental de um eu carente ganhando riqueza ou poder. Ele começa a pensar que, mesmo quando os reinos são conquistados, sempre haverá mais reinos para explorar. E ele começa a dizer: quando que é que eu vou conseguir tudo o que eu quero? Há limite para isso? E aí ele diz: não vejo como qualquer dessas conquistas, como ela pode parar a dor. Ele vê que este é o desejo, né? É um companheiro constante do coração, que a cada conquista você precisa de uma nova conquista. Que a cada conquista você precisa de uma nova conquista. Que a cada conquista você precisa de uma nova conquista. E o Shruti, que é aquele pensamento que fica como uma música atrás, né, no fundo da sua mente, ou de todo tudo que te rodeia, é o chute. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e ele continua sempre sem fim, né? Então a Arjuna reconhece essa futilidade e parece que então os seus pensamentos começaram a se reorganizar. Parece que ele está mais claro e entender que ele está em confusão, que ele não sabe o que fazer. E aí a gente vai ver que no próximo encontro, ele vai então fazer o pedido para Krishna que ele o ensine sobre o que é aquilo que remove esse meu senso de inadequação. O que é esse conhecimento que retira a minha miséria? Eu quero saber o que é isso. E aí ele pede, né, para o seu guru, que daí Krishna vai começar a ser o seu guru, ensinar para ele a verdade absoluta. Não a verdade relativa, a verdade absoluta, que vai remover a miséria que é a miséria de todo ser humano. Então, essa parte foi bem intensa, mas é uma parte também muito
uma sacudida para nós mesmos, né? De o que que realmente a gente ganha e perde, e principalmente no momento de dor, no qual a gente vai olhar para esse propulsor, né, de redirecionamento de vida. Alguém quer trazer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Deixar todos nós, né? Enquanto eu fazia o estudo, lia, eu falava, uau, eu vou anotando assim, né? O meu texto assim, todo o escrito inteiro, assim, porque é realmente uma conversa comigo mesmo. Não tem nada diferente disso. A gente não está contando uma história aqui, não. A gente não está contando só uma história. A gente está trazendo elementos que podem ser transferidos para a nossa vida, né? Qual é a ação correta de um vedantino? Porque a gente não é o guerreiro, mas a gente está em guerra, né? Nos conflitos. Mas qual é a atuação correta de alguém que está colocando como prioridade o Dharma? Qual é a ação correta de alguém que fala que a minha prioridade é a devoção a Ishvara, ao Senhor? Ou qual é a ação correta daquele que está buscando crescimento espiritual, né? E quando eu sou abatido por esse conflito, como é que eu reajo? Que associações eu tenho do lado? E aí eu queria trazer uma coisa assim importante para nós que estamos no Vedanta Brasil estudando o valor de uma associação, né? Quando a gente está em conflito muito grande, é uma bênção que a gente tem a associação com as escrituras e a associação com um professor que está vivo e que pode, num momento de conflito, nos ajudar a redirecionar esse conflito para que ele possa ser propulsor de um redirecionamento, não um momento de depressão, né? Só que nos tira a clareza. Então, para a gente poder utilizar essas associações e como diz Paramartananda, Dayananda, professor Arlindo e todos, o valor das associações, para quem eu conto os meus conflitos, para quem com quem eu compartilho isso, tem muito valor, porque uma boa associação pode nos levar para uma direção, uma outra tipo de associação nos leva para outra direção. Eu acho que a gente traz um pouco essa clareza e a gente vai ver, então, no próximo encontro, o que é um professor e sobre o que ele fala quando é a fala sobre o conhecimento absoluto, tá bom? Então, vamos fazer juntos aqui um Purnamada. Respirar fundo aqui, porque foi uma ensinamentos mais duros, assim, né? Que nos balança, nos sacode, mas que a gente saiba que a direção que a gente está indo é a direção de Purnamada. Essa é a direção que a gente está indo, por isso que a gente está estudando, né? Para retirar esses véus da ignorância e saber que somos Purna, pleno, completo. Então, Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Os três chantes, que o primeiro chante seja que todos os obstáculos da minha mente sejam removidos para que eu possa absorver esses conhecimentos.
Segundo chante é que todo o meu meio ambiente, aquilo que eu vejo, possa ser retirado se é uma obstrução para o meu autoconhecimento, para o meu conhecimento. E o terceiro chante é até aquilo que eu não vejo, que possa ser retirado, para que eu possa compreender esses ensinamentos. Que assim seja. Namastê.